A essa altura, vocês já devem estar sabendo, Lula sai na frente de Bolsonaro, segundo as pesquisas do Datafolha. Essas pesquisas foram divulgadas há 3 dias atrás e Lula sai na frente de Bolsonaro. Eu não costumo fazer vídeos sobre pesquisas eleitorais, até porque eu acho que em alguns casos, dependendo do momento, como agora, há 1 ano e meio às eleições, eu acho que as pesquisas erram, né? Estão errando bastante agora e que não fazem muito sentido. Por isso que eu não faço vídeos sobre pesquisas, né? E agora, faria sentido se as pesquisas acontecessem 2 meses antes das eleições, 1 mês antes. Aí sim eu botaria fé, levaria uma fé. Bom, então o que a gente sabe é que na pesquisa estimulada no primeiro turno, a intenção de voto no primeiro turno, quem ganhou foi o Lula, com 41%, e depois vem Bolsonaro com 23%. Depois vem Sérgio Moro, Ciro Gomes, Huck, João Dória, Mandetta, João Amoedo, brancos, nulo e não sabem. Daí, dessa lista, a gente pode descartar 2 pessoas, 2 candidatos. Podemos descartar o Sérgio Moro, que acho bem improvável que ele possa se candidatar, e Luciano Huck também. Então, o que eu imagino que seria pesquisa estimulada é chegar, a pesquisa vai lá e pergunta: você votaria no Lula? Sim ou não? Você votaria no Bolsonaro? Sim ou não? No Ciro Gomes? Sim ou não? Então essa seria diferente da estimulada para a pesquisa espontânea. Então a pesquisa espontânea no primeiro turno, com intenções de voto no primeiro turno, deu Lula em primeiro lugar, com 21%, seguido de Bolsonaro, Ciro Gomes e outros. Então a espontânea a pesquisa vem e pergunta: em quem você votaria para presidente em 2022? É livre, você pode falar qualquer candidato. E aí deu Lula na frente de Bolsonaro. E na intenção de voto no segundo turno, em uma disputa entre Lula e Bolsonaro, deu Lula com 55% e Bolsonaro com apenas 32%. E aí também nós tivemos a intenção de voto no segundo turno entre uma possível disputa entre Lula e Moro. Lula ganha do Moro, Lula ganha do Dória, né? Bolsonaro empata com Dória, né? Tem a margem de erro aí de 2%, mas acabam empatando. E o Ciro Gomes ganha do Bolsonaro um pouquinho, com pouquíssima vantagem. Isso é um pouco preocupante, até porque a gente esperava mais aí dessa terceira via, né? E nessa pesquisa nós não tivemos uma possível disputa do segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, porque a terceira via pode ser forte. Quem não vai votar no Bolsonaro e quem não vai votar no Lula vai votar possivelmente no Ciro Gomes, né? Então, o Ciro Gomes, eu vi, testemunhei, conheço pessoas de direita que estão pensando em votar no Ciro Gomes, e ainda tem o Ciro pegando alguns votos da direita. Então, pode ser que essa terceira via seja forte, né? E muitas pessoas estão subestimando essa terceira via do Ciro Gomes. Agora, o índice de rejeição, quem é o mais rejeitado? Adivinhem. Deu Capitão Cloroquina, o Bolsonaro, com 54%. Lula depois com 36%, depois vem Dória, Huck, Moro e Ciro. O Ciro Gomes, entre esses candidatos, é o menos rejeitado. E o Lula, em segundo lugar, com 36%, muito por causa do antipetismo, né, que está forte aí. Depois, principalmente do fato depois do Lula ter se tornado elegível, o antipetismo cresceu demais. Agora, uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, né? Por que eu fico com o pé atrás de fazer vídeos de pesquisas? Porque
Em primeiro lugar, a gente está, como eu havia falado, a gente está 1 ano e pouco das eleições. Tem muito chão para rolar, muito candidato surpresa, muito candidato saindo fora, abortando sua candidatura, né? E número 2, eu não sei o desespero, eu não sei por que as pessoas estão desesperadas com o fato do Lula, né, disputar com o Bolsonaro no segundo turno. Tá todo mundo apostando as fichas no Lula. Todo mundo, as mídias e as redes sociais, muita gente só batendo no Lula, massacrando no Lula, jogando toda a sua energia no antipetismo. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a gente não sabe se o Lula vai se candidatar para 2022. As pessoas não param para pensar nisso. Sabe? Pode ser por questão da idade. 2, pode ser porque talvez o Lula não queira se candidatar. E 3, esse atual momento, o Lula não é candidato a presidente. Então, vocês têm que entender isso, sabe? Eu vejo muita energia jogada em cima do Lula antipetismo, sabe? Muita energia. Como se tivesse cravado o Lula, como se tivesse certo Lula e Bolsonaro no segundo turno. Claro, se o Lula tiver se candidatando, seria sim. Seria Lula, possivelmente, com o Bolsonaro no segundo turno. Mas ele não está, ele não é candidato. Ele não é certo, sabe? E a gente não sabe se ele vai ficar elegível até ano que vem. Então, o Ciro é certo. Ciro Gomes é certo para presidente, para candidatura a presidente. O Amoedo é certo. O Dória é quase certo. O que mais? O Bolsonaro é certo para 2022. E o Lula? Ciro Gomes é certo. E o Lula? O Lula não é. Então eu acho que se o Lula, como o Lula não é candidato hoje, se as eleições estivessem ocorrendo hoje, seria possivelmente, eu acho que seria Ciro Gomes e Bolsonaro no segundo turno. Claro, Lula e Bolsonaro, eu voto no Lula no segundo turno. Ciro Gomes e Bolsonaro, eu voto no Ciro Gomes. Eu voto em todo mundo, menos no Bolsonaro. Certo? Eu voto em todo mundo, menos no Bolsonaro. Só não quero mais 4 anos de bolsonarismo no país. Então, vamos botar um pouco o pé no chão. Eu sei que temos uma galera petista aí, os canais progressistas oportunamente, bem oportunistas, né? Falando que o Lula já ganhou, já é Lula e Bolsonaro, e o Lula massacra Bolsonaro por causa de pesquisa e tal, né? Tá todo mundo, a esquerda, o campo progressista, todo mundo falando que o Lula já ganhou. Então eu acho que a galera tá viajando um pouco, sabe? Eu acho que é muito mais questão de paixão do que aceitar a realidade, né? Então vamos botar um pouco o pé no chão, né? Vamos parar de gastar energia em coisas que não agregam em nada, ao meu ver, né? Não tem fundamento. Essa pesquisa do Datafolha é completamente sem sentido, né? Fazia 1 ano e meio antes, enfim, já falei sobre isso. Inscreva no canal, metralha o like, dá o like aí, por favor, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.